Pessoal, bom dia. Então a gente vai continuar aqui. Só uma correçãozinha que eu estava observando aqui depois desse meu slide. Eu botei eu coloquei H2CO2, né? E não é. Se são dois, se são três, né? Porque dois, uma molécula de oxigênio, né? Então, aqui ó, dois mais um, né? Então dá três, né? Então são dois oxigênios mais um oxigênio, né? Que aí vão dar três, então aqui é três, tá? Eu vou endireitar aqui. Aqui é 3, tá certo? Desculpa aí, tá? Tá bom. Então, continuando aqui, onde a gente parou, a gente vai comentar aqui. Então, pronto. Então, a gente falou, né, que há três formas de transporte de gás carbônico, sendo que a principal é sobre forma de íons de bicarbonato. Então, a gente viu, né, que tem o dissolvido no plasma, tem aquele combinado com a hemoglobina e tem sobre forma de bicarbonato, né? Então a gente parou a nossa discussão justamente nessa principal forma. A gente vai começar a conversar primeiro sobre a principal forma, que é essa aqui, que é sobre forma de íons bicarbonato, tá certo? Gente, ó, essa fórmula aqui, ela vai nos dois sentidos, como eu havia dito, tá? Ela vai nos dois sentidos, né? Sendo que quando está nos tecidos, porque essa formulazinha que eu pus aqui, ela segue a lei das massas, certo? Então, ela vai ser produzida conforme a quantidade, se está maior ou menor. Então, por exemplo, o que é que acontece nas células? O que é que elas estão fazendo nas células? As células elas estão fazendo um alto CO2. Então, eu vou ter um aumento daqui. Então, essa reação ela vai para a direita. E aí, com isso, ela vai formar o CO2 formado nas células vai ser combinado com a água lá, que está dissolvido no plasma ou dentro do eritrócito, e vai se combinar formando o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido muito fraco, e ele se dissocia em uns H+, e HCO3. E aí eu falei que a função da hemoglobina era também fazer o quê? Ser tampão. Quando ela é tampão é porque ela está o quê? Carregando íons hidrogênios H+. Então, para lembrar isso, né, eu fiz uma associação que a hemoglobina, então ela vai carregar oxigênio. Quando ela carrega oxigênio, como é que ela chama? Oxihemoglobina. Então, dependendo de quem ela carrega, ela recebe aquele nome. Então, se ela carrega o CO2, ela vai receber o nome de quê? De carbohemoglobina, tá? Tem lugares que chamam ele de carbonamino hemoglobina, tá? Aí por que tem esse nome amino hemoglobina? Porque o CO2 do gás carbônico se combina com o grupo amina da hemoglobina, tá? Por isso que chama assim. Mas eu prefiro falar carbohemoglobina, mais fácil, né? Porque a amina, a gente ainda tem que parar para ficar, né?
associando isso, que a amina é a parte terminal ali da hemoglobina, então se associa com CO2. Então, também pode chamar de carboaminohemoglobina. Então, e tem essa forma aqui que é... Sim, então, hemoglobina, então, transporta, né, oxigênio sob a forma de oxihemoglobina e o CO2, o gás carbônico, sob a forma de carbohemoglobina. E também os íons H+, tá? Por que eu gosto de falar isso? Porque às vezes a gente esquece, né, do íons H+, tá certo? E a gente vai precisar saber sobre o íons H+. Os íons H+, é importantíssimo, tá? Olha só. Em relação a essa questão aqui toda que a gente sempre vai ver, tá? Esse H+ aqui, que vai... Esse H+ aqui que vai sobrar, tá vendo? Aqui, deixa eu desenhar aqui. Esse H+ aqui que vai sobrar... Vou botar aqui de verde. Aqui. Ele vai... Esse aqui, ó, esse H+ aqui. Tá? Esse H+. Ele vai ser tamponado. Olha só. Ele vai ser tamponado tanto no plasma, porque olha só. Essa reação aqui que a gente está vendo, né? A gente está vendo primeiro, vamos apagar aqui, porque primeiro a gente vai ver, ó, essa reação nesse sentido de cá, tá? Peraí. Apagou demais. A gente vai ver nesse sentido de cá, peraí. Da esquerda para a direita. É esse que a gente vai ver agora, tá? Eu quero pensar nesse sentido. É isso que a gente vai discutir aqui, dos tecidos, tá? A gente não vai discutir o do pulmão agora, não. Então, esse então H+ que vai ser produzido lá, porque o CO2 vai, né, terminar produzindo tanto H+ como HCO3. Né? Esse H+, ele vai ser tamponado. Então, olha só, se for no plasma, vou botar aqui, se for no plasma, ele vai ser tamponado pelas proteínas plasmáticas, tá bom? Que a gente não vai discutir porque não tem importância, tá, gente? Não tem muita importância pra gente isso aqui, não. Não vai parar para discutir essa... O que é que você tem que pensar só isso? Eu tenho aqui uma célula, vou dizer aqui uma célula aqui. Eu tenho uma célula e essa célula, ela... Aqui, vamos botar aqui a célula aqui. Aqui tem uma célula. E essa célula, ela vai produzir o CO2, né? O CO2 vai, então, lá para o plasma. Então, esse CO2 vai lá para o plasma. Vou desenhar aqui só um minuto, gente. Então, ele vai aqui para o plasma, não é isso? Aqui é o plasma, não é isso? Aqui é o capilar, né? E aqui é o teu plasma. Então, a gente está falando agora aqui do capilar venoso, né? Que já o CO2 foi para lá, porque essa reaçãozinha aqui, ó, ela vai acontecer lá
no capilar vai acontecer aqui no capilar, essa reação, no capilar venoso, tá certo? Vai acontecer no capilar venoso. E aí eu vou ter, então, vamos tirar aqui, ó, o que eu vou ter, então, aqui? Eu vou ter esses H+, aqui. O H+, ele vai deixar o quê? O pH o quê? Ácido. É isso? Então eu preciso tamponar esse H+. E aí que entra a função da proteína plasmática, se for no plasma, tá? Mas olha só, gente, dentro do plasma eu tenho... deixa eu pegar aqui o desenho aqui, peraí. Dentro do plasma eu tenho... Deixa eu, aqui, esse aqui que eu quero. Eu tenho as células, tá? Eu tenho aqui as células chamadas eritrócitos. Eu vou botar aqui de outra cor. Vou botar aqui... Cadê o azul? Então, eu vou botar aqui, ó. Eu tenho os eritrócitos. Aqui, azul. Tá certo? Eu tenho aqui os eritrócitos. E esses eritrócitos, eles têm dentro dele a hemoglobina, não é isso? A gente já sabe isso. Então, aqui eu vou fazer como se fosse uma lupa, tá, gente? Como se eu fosse ampliar para a gente enxergar aqui o que é que acontece. Aqui, vamos pegar aqui o desenho aqui. Então, o que acontece dentro dele? Tá? Dentro do... Isso aqui, ó, é o meu eritrócito. Eritrócito. É o eritrócito, que é minha célula vermelha. Dentro dele tem minha hemoglobina, não é isso? Hemoglobina. Tranquilo? Hemoglobina. Hemoglobina. Não é isso? Dentro dele tem hemoglobina. Só que o que eu quero discutir agora não é hemoglobina. Por quê? Porque no eritrócito, então eu vou tirar aqui, tá? No eritrócito, lembra que a gente conversou muito lá da hemoglobina lá para o oxigênio, né? Que é artista, tal, beleza. Aqui, o grande artista para o CO2, para o gás carbônico, é uma enzima, tá? Então a gente vai ter que gravar esse nome aqui, ó. O nome dessa enzima, ela é a enzima anidrase carbônica. O que é anidrase carbônica? Olha só. É o que tem dentro do eritrócito. É uma enzima, tá? Ela é uma enzima. Ela é uma enzima. Essa anidrase carbônica, ela não tem no plasma aqui, que a gente acabou de discutir. Aqui no plasma, ela não tem aqui, tá? Então, aqui é uma reação que acontece, tá? No plasma, aqui é CO2 mais água, formando íons de bicarbonato de H mais HCO3. É uma reação que acontece no plasma. Essa reação, ela vai também acontecer aqui, no eritrócito. Por quê, gente? Porque esse oxigênio, esse gás carbônico, ele vai também entrar no eritrócito, vai também se combinar com água e vai formar tudo isso aí também, tá? Vai formar o ácido carbônico, que a gente já sabe que o ácido carbônico ele é o quê? Um ácido fraco. Por ele ser fraco, ele se dissocia em íons H+ e HCO3. Então, ok. Então, o que acontece? Esse H+ também vai ser tamponado, tá certo? Todo H+ que é produzido vai tentar ser tamponado. E ele aqui, no caso, ele vai ser tamponado por quem? Ele vai ser tamponado pela hemoglobina, tá certo? Que a gente vai discutir daqui a pouco. Esse H+, ele vai ser tamponado pela hemoglobina. Então, o que acontece? Eu tenho, então, a atuação, voltando aqui, da anidrase carbônica. A anidrase carbônica, ela vai justamente... Anidrase
carbônica. Porque o que acontece? A reação entre o CO2 e a água é muito lenta, muito. Então, quando eu tenho a anidrase carbônica, ela aumenta e muito essa reação. Ou seja, eu vou ter uma grande formação de íons. Aqui, ela atua aqui, ó, tá? Então, eu vou ter uma grande formação de quê? De ácido carbônico. Então, eu vou aumentar a minha formação de ácido carbônico. Então, a anidrase carbônica, ela teria como objetivo aumentar essa reação entre o CO2 e, e a água. Queria ver se aumenta aqui essa letra. Não tô. Depois eu dou uma olhada, porque. Ah, aqui. Ótimo. Que eu vou botar aqui bem pequeno. Vou botar 2 aqui, ó. Eu vou escrever aqui. Anidrase carbônica. Anidrase carbônica aqui. Carbônica. Acho que já é menorzinho mesmo. Então tá. Anidrase carbônica. Anidrase carbônica. Certo? Então ela vai aumentar. Então a anidrase carbônica aumenta muito. E com isso, como ele vai aumentar muito essa formação do ácido carbônico, eu vou ter então, desse modo, formação de ácido carbônico. Então eu vou ter um aumento do HCl3. Olha só, esse HCl3, pessoal, ele vai sair do eritrócito, tá? Ele vai sair. Então ele vai para fora. Então vou desenhar aqui, ó. Ele vai para fora. Esse CO3 aqui, ele vai para fora. Então vou desenhar aqui um lápis, aqui botando para fora. Então ele vai para fora o HCl3, certo? E esse H+, vai lá ser tamponado pela hemoglobina, né? Que eu tenho hemoglobina aqui, não é isso? No eritrócito também. Então esse H+, vai ser... E aí, a gente depois vai discutir sobre isso, tá? Vamos lá. Por isso que a gente fala, pessoal, que os íons HCl3, aqui ó, os íons bicarbonato HCl3 é a principal forma de transporte do, do gás carbônico. Vocês conseguem perceber isso? Porque o, o, os íons bicarbonato está contendo aqui ó, o CO2, tá certo? Lá da reação que a gente viu ali agora, tá certo? Então, e esse H+, que vamos botar aqui o H+, ele vai ser tamponado pela hemoglobina. Então, eu vou pegar aqui o lápis e vou botar aqui, ó. Vou botar aqui de outra cor. Vou botar aqui o vermelho só para mudar aqui, para não ficar o quadro muito... Então, vou botar aqui, ó. A hemoglobina, ela é vermelha, inclusive, né? O eritrócito, ele... Porque a hemoglobina contém ferro, né? Hemo vem de ferro, o ferro que dá a cor vermelha. Então, vamos lá. Como ela tem CM, então a hemoglobina vai se combinar com o H+, tamponando, tá certo? É isso, gente, que faz com que, olha só, eu já tenho um meio ácido, tá vindo muito PCO2 que é ácido, então eu preciso tamponar isso. Por isso que o meu pH, ele que era de 7,40 passou apenas a ser 7,38. Porque se não fosse esse tamponamento realizado pela minha hemoglobina, se não fosse esse meu tamponamento aqui feito pela minha hemoglobina,
e também, né, feito pelas minhas proteínas plasmáticas, como eu discuti, porque esse H+, aqui, ó, que é produzido no plasma, esse H+, aqui, ó, ele vai ser aqui, cadê? Deixa eu desenhar aqui. Esse H+, aqui, ele vai ser tamponado. No caso, no plasma, eu não tenho hemoglobina, né, pessoal? Aí ele vai ser tamponado pelas proteínas plasmáticas, tá? Então, eu vou botar aqui, só para título de curiosidade mesmo. A gente botar aqui. Então, aqui vai ser pelas... Vai ser tamponado pelas... Então, vocês percebem? É só a gente pensar, ó, se eu tenho o meu ácido, né, eu vou precisar... Como é que eu vou me livrar desses... O que é que eu vou fazer com esses hidrogênios? Eu vou, então, dar esse jeito aí, tá? Vou dar esse jeito aí. Vou pegar as proteínas plasmáticas e vou pegar a hemoglobina, que também é uma proteína, né? Só que ela não é plasmática. Ela é uma proteína o quê? Eritrocitária, porque ela está dentro do eritrócito. Tá certo? Então, as proteínas vão exercer função. Olha a importância das proteínas no nosso corpo. Exercer o quê? A função de tamponamento. Né? A grande função das proteínas é essa, tá? Também, né? Além de inúmeras. Mas aí, para a gente lembrar, tá? Que as proteínas vão fazer o tamponamento. O que é o tamponamento? É equilibrar. Porque se está vindo muito H+, se esse H+ ficasse dissolvido no plasma, o que é que ia acontecer? Ficasse lá. Ele ia acidificar o sangue. Né? Ia ter um aumento da acidificação. Então, eu preciso neutralizar. E como é que eu neutralizo? Combinando, se for no plasma, com as proteínas plasmáticas, se for no globo vermelho lá com a hemoglobina. Tá certo? Que vai lá funcionar como tamponamento. Tá certo? E se esse H+, ele sair também, né, Não, é isso. Então, vamos lá. Então, o que, é que a gente está vendo aqui? Que dentro lá do eritrócito, então, é onde acontece a produção de íons bicarbonato. E esses íons bicarbonato saem lá e vão lá, sai do eritrócito e vai lá para o plasma. Fica lá no plasma, tá certo? Olha só, pessoal. Uma pergunta que pode ser feita, né? É a seguinte. Se o HCl3 saiu do eritrócito, eu não vou ficar com muita... Eu vou perder em carga negativa. É por isso que vai entrar, isso aqui eu só estou fazendo observação, mas não precisa ficar muito... Vai chamar, é o desvio dos cloretos. Como eu tirei HCl3 de dentro, vai entrar o Cl-, o cloreto, tá? Porque para manter um equilíbrio iônico, tá certo? Mas isso aqui é só para a gente... Só uma breve observação que precisa eu entrar muito nisso, tá? Só para vocês saberem, porque como sai o HCl3 do eritrócito, né? Saiu o H3 do eritrócito, então... Né? Saiu o H3 do eritrócito, aqui é o eritrócito, né, gente? Saiu, então vai entrar o cloreto, tá certo? Eu acho, deixa eu pensar se é isso que eu queria falar sobre essa questão aqui. Se finalizou, deixa eu ver. Era essa forma que eu queria passar para vocês aqui, tá certo? Sobre isso. Mas tem mais vídeo, viu, gente? Eu vou ver se dá para fazer. Eu já vou começar aqui, já nesse próprio vídeo, já o outro que a gente vai discutir. Mas deixa eu só pensar aqui certinho, se eu conseguir conversar tudo com vocês aqui. Peraí. Vou passar aqui. Acho que eu consegui. Acho que eu consegui conversar o que eu queria agora. Então, o que é que a gente pode pensar aqui? A gente pode pensar o seguinte, que nos tecidos, então, que nos tecidos eu tenho um aumento do PCO2, né? Da pressão de oxigênio. Já vou começar o
outra parte, tá, gente? Porque eu preciso falar agora, olha só, nós falamos da forma de transporte. Se cair na hora, a gente passa faz outro vídeo. A gente falou dos íons de bicarbonato. Eu preciso falar aqui agora do combinado com a hemoglobina, tá? Então, olha só, do CO2 combinado com a hemoglobina. Então, a gente sabe que no tecidos eu vou ter um PCO2, né? Uma pressão maior. Olha só, eu conversei lá agora, a gente viu que a gente tem, então, o eritrócito. Deixa eu pegar aqui. Cadê o desenhozinho? Não tinha aqui 3 agora? Ah, tá. Ah, eu vou botar isso aqui, ó. Que aí na hora eu pego aqui em cima. Pronto. Né? Fica mais fácil. Então eu tenho aqui o eritrócito, né? Eu vou ter aqui minha hemoglobina lá, né? Olha só, o que acontece agora com a questão da combinação com a hemoglobina, tá? A gente vai discutir isso. Em relação à hemoglobina, porque é outra forma de transporte, né? Então, o CO2 ele vai passar por difusão, como nós vimos aquele início lá do vídeo do outro, e aí o CO2 então produzido, ele vai se combinar com a hemoglobina, tá certo? Então vamos lá. Nos tecidos eu tenho então uma PCO2 alta, né? Eu tenho uma PCO2 alta. Então, a gente vai botar aqui PCO2 alta, PCO2 alta, PCO2 alta. E aí, por consequência, eu tenho um pH, né, baixo, não é isso? Como eu disse a vocês, tudo começa pelo PCO2, né? Tudo. Então, lembra que a gente discutiu sobre o efeito Bohr, né? Também a gente falou. Então, só para contextualizar aqui, tá? Então, essa célula aqui, no caso aqui, eu quero fazer o eritrócito, tá? Engraçado que às vezes ele não anda esse negócio. Olha só, eu vou desenhar aqui. Então, aqui eu tenho o meu capilar, tá certo? Então, eu vou fazer aqui o meu capilar aqui arterial. O que é que acontece no meu capilar arterial? No meu capilar arterial, eu tenho o quê? A combinação da hemoglobina com o oxigênio, não é isso? Porque aqui, combinação da hemoglobina mais O2, que chama o que? Oxihemoglobina. E a gente já viu isso, né? Quem é o principal determinante da oxihemoglobina, da associação da oxihemoglobina? O principal responsável é a pressão de oxigênio, né? E a pressão aqui de oxigênio, ela tá de quanto no capilar? Tá alta, né? Então a pressão arterial, a PO2, né, arterial, a gente sabe que é arterial, ela vai estar alta, vai estar de 100, 98, né? 100, 98, vou botar aqui 98, tá? 98 milímetros de mercúrio. Isso dentro do... Aí o mouse aqui. Dentro do lado capilar, né? Aqui nos tecidos, vou tentar adiantar aqui para a gente acabar com essa aula aqui já falando sobre isso. Aqui dentro dos tecidos eu tenho uma PO2 de 40, muito pouco, não é isso? É por isso que se eu tenho aqui se eu tenho aqui na minha parte capilar arterial, né? Aí vou
Vou botar aqui outra cor aqui.